E aí, pessoal, a discussão é a arbitragem no Brasil. Nós estamos falando isso há mais tempo e eu vou lembrar algumas situações para vocês e também discutir o que aconteceu com o nosso co-irmão César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, não deixe de dar like aí nas publicações e também, obviamente, comentar aí para dar engajamento para este espaço. E antes, no link abaixo você tem o passo a passo do trabalho home office que lhe dá mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário. Gente, a discussão no Brasil é a arbitragem. O jogo do Internacional com o Flamengo teve um lance polêmico que, na minha visão, o juiz exagerou ao expulsar o Rodinei naquele lance. O Rodinei pisa o tornozelo, no lance parado é feio sim, mas é um lance de jogo sem intenção, não me pareceu para expulsão. Mas não interessa isso, porque hoje existe uma grande conspiração que querem tirar o título do Internacional, pelo menos essa é a narrativa. Não de todos, mas da grande maioria das pessoas. Um erro de arbitragem. Eu lembro de alguns pontos e eu fiquei muito indignado, por exemplo, quando o VAR não foi chamado, lá no Grenal. Lá no Grenal, lance no Ferreira, o VAR não foi chamado. E ali riram da minha cara. E naquele mesmo dia o Renato pediu uma coisa. Eu nem sei se está certo ou não. Eu só quero que apliquem a mesma regra para o jogo todo, ou para todos os jogos. E o que a gente viu hoje foi a aplicação de uma regra diferente, em um jogo diferente. Nada mais do que o Renato foi dito lá e que foi taxado por todos os lados de chorão. Ele falou isso. Eu posso vir aqui lembrar muitos jogos que o Inter foi favorecido, que o Inter foi beneficiado. Não interessa. Não interessa. O fato é que, quando isso toca a gente, esse ponto é muito mais balançado e muito mais realçado. E ressaltado também. E quando a gente tem que falar sobre arbitragem no Brasil, a gente precisa dizer o que precisa ser ouvido. O Grêmio, no enfrentamento contra o São Paulo, que teve um lance muito parecido, que o jogador de São Paulo não foi pro VAR, e que nós, gremistas, nos indignamos com isso, hoje foi pro VAR e foi expulso. Lá nós pedimos a expulsão e não foi pro VAR. Só que lá naquele episódio, o Grêmio, através do seu conselho de administração, o presidente Romildo, pediu transparência nos áudios e nenhum clube se levantou a favor do Grêmio. Nenhum clube se levantou para ir lá assinar com o Grêmio um requerimento para ouvir os áudios. Por quê? Porque na Conmebol se ouve os áudios. Por que não se ouve aqui? Por que no Brasil não pode ouvir os áudios? Eu quero saber, por exemplo, o que disse hoje o árbitro de vídeo lá no jogo do Internacional para saber por quê. Porque o árbitro na hora não expulsou. O VAR chamou ele, aí ele viu e expulsou. E essa comunicação a gente precisa saber. O que disse, por exemplo, lá no famoso jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense, que ela explode no braço do jogador do Atlético Paranaense, o que disse o áudio naquele dia do VAR, que chamou o árbitro e o árbitro não quis ir? O que disse o VAR? Essas são situações que a gente precisa cada vez mais tentar compreender, tentar entender. Por quê? Porque a arbitragem está sujando o futebol. A arbitragem, hoje, por exemplo, o assunto é arbitragem. A gente vai dizer o seguinte, mas é sempre... Não, tá demais. Tá demais. Hoje o prejudicado foi o Internacional. Ontem foi o Grêmio. Contra o próprio Internacional. E vamos lembrar, como eu disse há pouco, debochado, choro de perdedor, aquilo tudo. Dá para repetir, pegar o vídeo e repetir amanhã. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que a gente tente construir alguma coisa melhor. E a forma de construir melhor é discutir. Primeiro, o VAR, os áudios, precisam ser abertos. Simples. Tu achou isso, achei. Tu achei, tá bem. Por que tu achou? Por isso. Tá bem. Qual é o problema? Nós temos que abrir os áudios. Nós temos que colocar isso na frente. Essa realidade nós precisamos colocar ontem. Nós não podemos ficar reféns de uma situação que não existe. Nós temos que abrir, nós temos que ser transparentes. O Grêmio, quando pediu, transparência, por que o Inter não assinou? E eu não estou dizendo que o Inter foi prejudicado ou que merece, nada disso. Nada disso. Porque esses lances mancham o futebol. Eu já disse várias vezes, eu não acredito em teoria da conspiração e não defendo isso.
O que eu defendo é que os árbitros apitam o jogo que querem, na hora que querem, do jeito que querem, e cada jogo de um jeito. Que foi o que o Renato falou. Antes, para esses que estão fazendo essa teoria da conspiração hoje, no Grenal não vi ninguém se levantar em teoria da conspiração. Ninguém. Nenhuma dessas pessoas falou no lance do Ferreira. Nenhuma dessas pessoas que falou isso. Quem fala em teoria da conspiração hoje, lá era do jogo, lance, a banca paga e recebe. Eu ouvi muito a banca paga e recebe. Mas, quando se tem essa situação, sobretudo de análise de lances diferentes com o mesmo juiz, por exemplo, tem imagens rolando na internet do lance do Klaus no Grenal, que ele não expulsou o Cortez, que é igual ao lance, tá certo. Nós temos que ter grandeza para discutir isso. Só que nós precisamos discutir. Por que o Inter não quis discutir quando o Grêmio pediu? Por que o Inter disse que era uma coisa individual? Que era um pedido individual, não era um pedido dos clubes? E por que agora fala em teoria da conspiração? O que mudou? Ah, lá o Grêmio foi prejudicado e agora o Inter foi prejudicado? Foi isso que mudou? Então agora vamos querer? Enquanto tiver esse pensamento individual, nós não vamos a lugar nenhum. Eu tenho certeza hoje, se o presidente do Inter pedir para o presidente do Grêmio transparência, o presidente do Grêmio vai ser o primeiro a assinar. Porque o Grêmio pediu isso e ninguém assinou. Mas hoje o presidente do Grêmio não vai mudar a opinião dele. Então, essa realidade da discussão no Brasil, ou a gente entra para dentro da arbitragem e coloca a arbitragem não num patamar superior como eles são tratados hoje, mas num ponto a ser discutido para a melhoria do futebol brasileiro, ou na semana que vem vai ser o Grêmio, vai ser o Flamengo, vai ser o São Paulo, e assim nós vamos. E assim nós vamos. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não sei. Eu só sei que a arbitragem mexeu com muitos pontos, a favor e contra. A gente não pode tratar com naturalidade o erro. Isso é que eu não acredito que a gente deva fazer. Portanto, a discussão é arbitragem, então vamos discutir. Assinem a transparência e vamos lá para a CBF dizer, e aí, eu quero os áudios, mas não desse, eu quero de todos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.